André Klotzo é formado em cinema pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Começa no cinema trabalhando com José Mojica Marins, Adriano Stuart e Nelson Pereira dos Santos. O seu longa de estreia é Marvada Carne e tem Fernanda Torres como atriz. Klotzo também adaptou para as telas o clássico de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na década de 80, ao lado de Zita Carvalhosa, José Roberto Eliezer e Pedro Farcas, abre a Superfilmes, produtora importante para o cinema paulista da época. André Klotzo é entrevistado de hoje aqui no Sala de Cinema. André Klotzo, bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Obrigado, prazer estar aqui. André, você se formou na ECA, Escola de Comunicações e Arte da USP. Como que foi essa formação? Como foi esse período de formação? Com quem você estudou? E também você pertence a uma geração que hoje está aí no cinema, né? Olha, foi um período, claro, para mim é bem excitante, porque era um período de 18, 19 anos, entrando na faculdade. Era uma época que não tinha quase faculdade de cinema em São Paulo, no Brasil. Era a única de São Paulo, a FAP estava começando. E no Brasil quase não existia faculdade de cinema. Tinha a UF no Rio, tinha tido Brasília, então só existia isso. Hoje em dia está cheio de audiovisual e tal, mas lá era uma coisa rara e pouquíssima gente resolvia fazer cinema ou queria fazer cinema de fato. Eram salas pequenas, não era concorridíssimo como é agora. E tinha alguns professores que hoje em dia são quase legendários. Eu fui aluno do Paulo Emílio Salles Gomes, que é considerado uma pessoa importantíssima no cinema brasileiro e coisa e tal. Mas, paralelamente à faculdade, eu comecei a trabalhar em cinema. Eu comecei a trabalhar na Boca do Lixo. A Boca do Lixo, né? Com o Adriano Stuart, é isso? O Adriano Stuart foi um dos primeiros, foi o primeiro trabalho. Eu era assistente de produção de um filme do Adriano Stuart, um filme de episódios. Eu depois trabalhei com o Zé do Caixão, Mujica, né? E outros trabalhos. Então, durante a faculdade, eu trabalhava já. Você trabalha nesse começo fazendo seus curtas, você faz bastante curtas. E tem um que é os Gaviões, que é sobre a Gaviões da Fiel, torcida do Corinthians. E é reputado como um dos primeiros filmes, primeiros trabalhos a enfocar as torcidas organizadas. Como que foi a ideia desse filme? Na verdade, eu não me lembro como que surgiu a primeira ideia. Faz muito tempo. Eu me lembro que está no filme. Mas como a primeira coisa, por que eu resolvi fazer, não sei. Mas eu ficava impressionado com as torcidas, bem impressionado e mal impressionado ao mesmo tempo. E então eu achava que era uma história, acho que era meio inédito, tinha poucos filmes falando sobre isso. Eu achava que era um assunto que merecia ser narrado. E eu não queria narrar só como um documentário tradicional, que você vai, conta uma coisa para a televisão. O filme é mistura, tem atores e ele tem uma parte que é documentário. Então tem uma parte que é fantasia, que é um cara que é um açougueiro, ele é um corintiano, mas o patrão dele é um palmeirense. Então ele fica imaginando o conflito, hein? Que ele vai lá, que ele está com faca e vai matar o cara, porque o cara é um patrão ainda cruel com ele, fala, você não sei o quê, e ele imagina ele como um porco e tal. Então tem essa fantasia do cara junto com uma parte documental que eu juntei, e o filme brinca com isso. É interessante que esse tipo de recurso, ou, na verdade, esse tipo de humor vai resvalar em seus outros filmes, né? Você vai ter um dado, vamos dizer, a gente pode chamar ou surreal, ou de realismo mágico, né? Quer dizer, já nesse início seu já acontecia esse humor, né? Eu acho isso, as pessoas dizem isso, quer dizer, eu faço isso espontaneamente, não é que eu busco, vou fazer, não é uma coisa premeditada, vou fazer um humor assim. É que eu acabo gostando de coisas assim, isso é involuntário. Pode ser que eu depois mude, eu não penso, vou fazer. Eu olho histórias, às vezes até me envolvo com outras histórias que são diferentes disso, será que não? Mas acaba indo para esse lado, sabe? É uma coisa, nem sei, uma coisa para um psicanalista me dizer, não é uma coisa que eu saiba, entendeu? Não é uma coisa que eu falo
vou fazer um filme assim, vou fazer filme assim, não. É que eu leio, putz, eu vejo e falo, eu gosto disso, eu acho isso bacana, eu faço o que eu gosto de ver. Você tá bem? Sim, senhora. Quando nós estivermos sozinhas, você não precisa me chamar de senhora. Tá legal. Sabe, você ficando comigo, você pode ter tudo que você quiser. Agora só tem uma coisa. Eu vou te dar tudo. Mas eu não aceito ser traída. O que esse filme, Janete, tem de importante para você, já que você faz lá assistência de direção? É um pé seu no próximo estágio seria a direção. Porque ele foi o primeiro filme que eu trabalhei como técnico de filmes outros, que era um filme que já era uma iniciativa da nossa turma. Então o Chico era da nossa turma e eu trabalhei como assistente de direção dele. Antes eu tinha trabalhado com o Nelson Pereira dos Santos, o Adriano Stuart, o Zé do Caixão, o Babenco, que eu fiz som guia, vários outros filmes, mas da turma mesmo, da pessoal que era da nossa turma, esse foi o primeiro longa que a gente já produziu, mesmo eu a gente produzindo e trabalhando. Então, a importância dele acho que é essa. Primeiro longa produzido pela turma da Vila Madalena. Janete Margarido me disse que está preparando você para o trapézio. Eu preciso saber como é que você está com o circo, se você tem documentos, se você fugiu de casa, quantos anos você tem. Eu tenho 18 anos, eu morava com uma tia minha. E quando eu fiquei de maior, eu saí da casa dela e meus documentos ficaram tudo lá. Mas assim que a gente passar numa cidade, eu escrevo para ela pedindo. Então faz isso o mais rapidamente possível, viu, Janete? André, é incrível, mas de fato a sua geração não teve uma espécie de um pai cinematográfico. Ao contrário do pessoal do Rio de Janeiro, onde havia a turma do cinema novo. Isso você acredita por o fato de levar vocês a baterem a cabeça, de vocês arriscarem, né? Ou seja, aprender no próprio sangue, digamos assim, a fazer um cinema diferente? Em termos de produção, daí consequentemente na estética? Eu acho que sim, a gente não tinha alternativa, né? No Rio de Janeiro, historicamente tinha sido todo cinema novo lá, e São Paulo anteriormente tinha tido a Vera Cruz, que tinha sido uma coisa que faliu, uma coisa que não deu certo. O cinema brasileiro paulista não tinha dado certo, ou pelo menos o grande cinema paulista, só existia a Boca. E a Boca era considerada uma coisa menor, principalmente pela elite intelectual e tal. Então as pessoas como eu, que trabalhavam na Boca e faziam faculdade, eram poucas, mas existiam. E a gente de repente juntou esse lado pragmático da Boca, de executar, com fazer faculdade mais sofisticado, e fez uma terceira coisa. Mas não tinha essa outra geração, que era a geração do cinema novo, que estava muito estabelecida, que eram as pessoas mais importantes do cinema brasileiro naquele momento. Então as pessoas da minha geração que estavam no Rio naquela época, iam trabalhar com eles, ser assistente deles, algumas produtoras do Rio, que produziam coisas maiores, acabaram produzindo algum filme dessas pessoas, mas elas, naquela época, poucas se tornaram produtoras e realizadoras como nós nos tornamos. O que eu me preocupava muito, e não sem razão, no primeiro filme, é em fazer um filme que pudesse ter uma interface com o público. Isso foi uma das grandes contribuições que eu tive ao trabalhar na Boca. O conceito do Malvado era muito interessante, porque ele quis contar também uma história através do tempo. Um pouco como Memórias, que acontece quase 100 anos. A Malvada conta conceitualmente toda uma história desde, sei lá, 1600 até os dias de hoje 1980. André, você estava querendo fazer o seu primeiro filme, que faz A Malvada à Carne, que é um universo caipira, lendas, ou a questão do sobrenatural dentro do universo caipira do interior de São Paulo. Como que surge esse universo para você, essa ideia?
Essa ideia veio, eu me lembro bem, quando tive a ideia de fazer um filme caipira, que eu estava filmando no interior com um sujeito que pintava faixa. A gente estava encomendando para a produção um filme Curumim, umas faixas que eu tinha que pintar para pôr na cena. E o cara era demorado, ficava contando história, impaciente, tendo que filmar e tal. E o cara contava história de caipira do interior, eu falava, tudo bem, eu comecei a entrar na história dele e falei, putz, mas isso dava um filme, essas histórias de caipira. E isso foi uma coisa que, vários anos antes de fazer o filme, eu pensei e a ideia se persistiu. E uma hora eu achava que eu devia fazer meu primeiro longa e tal, e aquela ideia continuava, e eu fui procurar as coisas que existiam, as histórias caipiras que existiam, e bati com um cara chamado Cornélio Pires. Escritor maravilhoso. É, incrível. E o Cornélio Pires, quando eu descobri aquilo, foi até assim uma coisa emocionante, porque eu fui na biblioteca da USP, e na IEB, Instituto de Estudos Brasileiros, e falei, o que tem caipira e tal, Cornélio Pires. Eles falaram, não, a gente tem aqui, inclusive, anotado pelo Mário de Andrade. Então, na coleção do Mário de Andrade, tinha um livro grifado, assim, pelo Mário de Andrade. Então, quando eu olhei, só o fato de pegar uma coisa grifada pelo Mário de Andrade, eu adorava Macunaíma, o filme. E eu já fiquei, assim, para mim foi uma coisa especial pegar aquilo, entende? Mas quando eu li Cornélio Pires, eu falei, meu Deus, mas essa coisa tem um veio aqui, um filão. E fui atrás de outras histórias. Demorou muito, foi muito difícil escrever o primeiro esboço. Olha aqui, o que eu chego a lhe dizer não tem voltinha na ponta não, viu? Vai e fica. Eu já tô, meu santo, pras Turina com você, tá entendendo? Eu já tô pras Turina com esse seu adetolo, com esse seu zóio granado aí. E marido que é bom, meu santo, neca. Mas tem uma coisa importante de dizer que tinha uma peça de teatro chamada Na Carreira Divina do Sofredini, do Carlos Alberto Sofredini, que tinha escrito, que era maravilhosa, e que eu não conhecia. E quando eu fui procurar um parceiro, eu pensei em uma pessoa ou outro roteirista para trabalhar junto, porque eu tinha uma falta de diálogo e tal. Aí me deram, olha, tem A Carreira do Divino. Aí eu li a peça, falei, putz, o cara escreve bem, mas não tem nada a ver, é uma coisa meio sociológica, o meu filme não é nada disso e tal. Mas acabou que era o Sofredini mesmo, ele era a pessoa certa para escrever comigo aquilo. O filme já estava aprovado no Embrafilme, e ele veio com os diálogos maravilhosos, que ele estudou todo o dialeto caipira, a forma de falar. A gente usou até no filme algumas músicas que tinha na Carreira do Divino, tem uma que é Santo Antônio Venerado. Isso foi gravado, um disco que foi gravado para a peça Carreira do Divino, que a gente acabou aproveitando no filme. E o ator principal, que eu resistia para burro, em pegar o Adilson Barros, porque falava, não, ele já faz um caipira, aquele caipira da peça lá, que eu não tinha visto, mas sabia de fama, era muito importante a peça. Eu falava, não quero que meu filme tenha a ver com essa peça que é muito importante, meu filme é outra coisa. Mas não tinha jeito, tinha que ser o Adilson. Ele era demais, ele era um baita ator, entendeu? Eu tentei com vários outros atores, fiz testes, atores não conhecidos e tal, mas eu falei, não, era o Adilson mesmo. Ele estava ali pronto já, né? É maravilhoso. Curupira, eu fumo, daquele que o senhor gosta mesmo, daquele eu não trouxe. Mas eu tenho um que tá aqui no cachimbo, que tá carregadinho. É um fumo meio mequetrefe, mas você pode experimentar. Mequetrefe? É, você experimenta. O fuminho é meio fraco, mas até que é bom de gosto. O que eu me preocupava muito, e não sem razão, no primeiro filme, é em fazer um filme que pudesse ter uma interface com o público. Isso foi uma das grandes contribuições que eu tive ao trabalhar na Boca, porque a Boca era só isso. A Boca era uma coisa de se ligar ao público. E a USP, a faculdade da USP, era divorciada em grande parte disso. Era uma coisa da... É um dogma, na verdade. Era uma coisa pensando... E eu falava, puxa, mas eu gosto desses filmes da USP, filme cabeça, eu gosto de filme cabeça. Mas eu também vejo como é legal fazer filme que as pessoas assistem. E eu preciso, para fazer um primeiro filme, só vou conseguir fazer a hora que eu conseguir uma proposta que eu possa juntar as duas coisas. E tem o terceiro ponto, que é o humor. Que é o humor. Lá na USP não tinha esse humor. Até tinha umas pessoas muito bem-humoradas. O Paulo Emílio, que era meu professor, era um cara bem-humorado pra caramba. Ele tinha muito humor. Mas
As pessoas não eram todas sisudas, mas o humor era considerado, talvez, às vezes, é considerado uma coisa menor, uma coisa... Mas eu tinha em mente que eu só ia conseguir dirigir meu primeiro longa se eu juntasse uma proposta que pudesse ter um público e que eu gostasse ao mesmo tempo, que eu achasse legal. Tom, se o meu pai possui um boi, você sabia? E no dia do casório dessa filha de meu pai, ele vai mandar matar o boi, mode dar carne pro meu marido comer. Você falou da USP. Há uma inspiração, uma baliza a partir dos parceiros do Rio Bonito, livro do Antônio Cândido? Sim. Eu falei das coisas de ficção que eu li de Caipira, mas eu também li as coisas mais sociológicas, mais pensadas. A ideia fundamental do filme, a ideiazinha básica, eu tirei do parceiro do Rio Bonito, Antônio Cândido, que é o enredo do filme, é a história. Num anexo lá, num canto do livro, numa página, ele fala que existia uma coisa que ele classificava como fome psicológica, que em determinadas comunidades muito pequenas de subsistência existiam, e sociólogos tinham falado sobre a fome psicológica de pessoas que não passavam fome, mas tinham vontade de determinados alimentos. Então, um lugar que só tinha farinha de milho, as pessoas queriam muito farinha de trigo, e comer um pão com farinha de trigo era uma coisa assim que criava uma verdadeira obsessão, porque não tinha fome, mesmo que as pessoas não passassem fome. Em comunidades pequenas, onde só tinham caça, um franguinho de vez em quando, um porquinho, não dava para matar um boi. O boi era ou para o arado, ou para tirar leite, para fazer queijo e tal. Então comer carne de boi era uma coisa que virava uma grande obsessão. Falei, o cara que come carne de boi, nada melhor do que isso. Daí que eu tirei a história. Do casório. Do cara que quer comer carne de boi. Falei, vou fazer um filme sobre isso. Um cara que quer comer carne de boi. Essa que vai ser a história do filme. Agora que não carece mais de me experimentar nas provas mesmo, né? Na hora que nós já casemos e agora não tem mais jeito. Eu acho que agora nós já podíamos fazer aquela tarde da festança, não? É carnear o boi. Hein, ô Totó? Oi? O boi. Ah, é. Numa Vara da Carne você tem algumas questões que você trata no filme. Eu queria falar do lado técnico. A questão da iluminação, a questão da fotografia. Você não tem uma iluminação natural. Você tem uma coisa construída, tem um universo construído ali. Que já é uma oposição a muito do que se fazia no cinema brasileiro da época, que vinha dessa toada do cinema novo, onde a luz natural era a grande harmonia. Né? E, de outro lado, a questão da interpretação. Os seus atores são muito bem ensaiados. Pelo menos é a impressão que eu tenho como espectador. Queria falar sobre essas duas linhas com você. Visualmente, não é só a fotografia, é também o cenário, porque o ambiente do Uma Vara da Carne parece que é um lugar caipira que a gente achou, mas foi todo construído. E o Adrian Cooper, que falou agora há pouco, foi o grande executor desse projeto de um cenário muito barato, que a gente fez um cenário com lama, com aquelas pau a pique, com palha, com coisas desse tipo, e usando muito da mão de obra local. Então foi um cenário barato, mas a gente achou um lugar que a gente podia fazer um sítio, um bairrozinho, e a gente construiu a ponte, fez um caminhozinho, fez uma casinha aqui, aproveitou outra casa, modificou ela e fez... Então é um trabalho muito bonito do Adrian, cenográfico mesmo. E a gente estava numa época que já tinha algumas coisas cenográficas, até grandes. O que tinha sido logo depois do Quilombo do Cacá Diegues, que era uma tentativa grande de fazer um filme, era considerado o maior filme brasileiro até a época, etc. Superprodução. Superprodução. E o Pedro Farcas, que foi o fotógrafo do meu filme, tinha sido câmera no Quilombo. Tinha sido fotografado pelo Lauro Escorel, mas o Pedro era câmera. Então, ele já tinha essa experiência de um filme mais rural, que era fotografado com um approach, um lado, ponto de vista
que não era um ponto de vista naturalista, digamos assim, do que existia disponível. A gente, na verdade, construiu aquilo tudo. Fotograficamente, cenograficamente, visualmente, foi tudo construído. Nós casemos. É? Montar o elenco, qual que é o seu princípio? Marvada Carne, você tem lá o Dionísio Azevedo, que era à época já era uma lenda como ator brasileiro. O Adilson, também outro homem, uma pessoa importante. Mas a Fernanda era novinha, estava surgindo ainda. Mas quais são os princípios que você utiliza para montar um elenco? Eu não consigo ter princípios para montar elenco, porque eu acho que é uma coisa sem princípios. Porque eu acho que já não tem princípio nenhum. Eu sempre fico enlouquecido com o montar elenco. Porque a decisão, em última instância, acaba sendo intuitiva, achômetro, porque não tem muito jeito. Eu acho que eu trabalho sobre especulação. E se for fulano? E se for não sei o quê? E se for não sei o quê? Aí você vai imaginando. Será que podia ser assim ou não podia? Será que dava certo? Você acaba escolhendo assim. Eu conheço muitos atores, ou tem limitados atores que eu conheço. Peço cinema, mas eu não vejo muito teatro. Também não vejo muita televisão. Então, eu normalmente sempre pego uma pessoa que me ajuda a dialogar. Eu preciso de alguém para conversar. Eu estava pensando em alguém assim, mas esse tem uma impressão muito forte, esse não sei o quê, eu queria que fosse um cara mais leve, ou queria que fosse um cara mais pesado. É uma coisa intuitiva, é num achômetro, sabe? Não tem uma ciência, não tem uma linha. Não tem uma ciência para isso, a meu ver. O que tem é um jogo que tem que ser jogado, que é, de alguma maneira, você ter atores ou não ter atores conhecidos. Isso é uma coisa que te cobram. Então te cobram, seu elenco é famoso, é global ou não é global? E você tem que assumir uma decisão em relação a isso. Então isso tem que ter um princípio, né? Eu tenho normalmente por princípio que eu não ponho um ator que eu acho que não seja adequado para o filme porque ele é conhecido e toparia fazer. Isso não faço. É 60. Não. Pra mexer é 60. Não. Arrecude, dê 60. Tá com 60 aqui. Pra mexer é 60 mesmo. Vai 60. Agora sim, pega e leve. Vai que vai. Suma. Bicho louco. Vai de mim, vai embora. Quando você coloca a Fernandinha Torres para fazer aquela personagem, a moça caçadora, você achou que estava arriscando? No sentido dela ser, por exemplo, é uma garota da Zona Sul carioca. Quer queira ou não, é isso. Agora, enfiar ela dentro do... Embora seja uma grandíssima atriz, mas colocá-la da Zona Sul e colocá-la dentro daquele universo caipira... Agora eu vejo como foi ousado aquilo. A Fernanda só tinha feito um filme que ela nem falava muito, que era Inocência, do Walter Lima Júnior. E eu tinha conhecido a Fernandinha na casa do Pedro Facas, que tinha fotografado Inocência no dia da estreia. Eles saíram lá do Rio, e passou por ali para ir junto com o Pedro Facas na estreia, e eu fui junto. Eu conheci a Fernandinha assim, rapidamente, naquela ida lá da estreia, não sei o que, e depois não vi mais. E ela tinha 16 anos na época, do Inocência. E quando fez Uma Vada Carne tinha 18. E quando eu comecei a fazer Uma Vada Carne, não ia ser ela. Era uma atriz mais experiente, que eu não posso citar o nome. Delicadamente, né? Queria fazer o personagem. Aí acho que o Pedro mesmo, que me lembrou da Fernandinha, eu falei, mas ela não é, será que ela é boa atriz mesmo? Ela é ótima. Ela é muito legal. Eu falei, será? Não sei. Dá um roteiro para ela ler e ver. Aí tá bom, dá. Aí a Fernandinha vinha para São Paulo, ou veio por isso, não me lembro direito. Eu dei o roteiro, ela leu. Não tinha internet na época, a gente dava roteiro fisicamente, eu mandava para o correio. Em mãos, literalmente em mãos. Ela leu, no dia seguinte ela ligou,
ela ligou, falou que adorou, e apareceu, a gente se encontrou, ela começou a falar, não, mas a Carula é assim, e a personagem faz não sei o quê, e ela não sei o quê, falou de um jeito, eu falei, ela que é ótima, ela é ótima, e tive essa convicção, é uma convicção, né? Bom, é bem verdade que eu tinha lhe pedido um mocetão de danado, de bonito e sacudido, né mesmo? E esse aqui aí com você... Não, esse aqui é um pombinho a conta inteira, agradecida, meu santinho. Estou muito feliz com tudo. Muito obrigada, agradecida, 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 agradecida. Bom, o marido eu já arrumei, né? Agora só tá faltando mesmo ele me pedir. Mas isso deixa comigo. É um filme que eu gosto, que eu acho, assim, muito original, mas é um filme maldito, né? É um filme bem maldito. Capitalismo Selvagem, seu segundo filme, ele é visto como um trabalho polêmico e debochado. Essa era a ideia sua quando fez o filme? Que tivesse essa toada, essa interpretação? O Capitalismo Selvagem talvez seja a ovelha negra dos meus filmes. Ele é visto assim, as pessoas pairam um silêncio na hora que vem esse filme, que é um filme estranho. Ele é um filme que eu fiz depois de sofrer muito em torno do que seria o filme seguinte ao sucesso, que a Malvada Carne foi um sucesso. A Malvada Carne fez mais de 1 milhão de espectadores, foi para Cannes e tal, e eu apareci de uma hora para outra publicamente como diretor, o diretor André Klotzer e tal. Falei, o que eu vou fazer agora? Que fria, hein? Que fria, agora eu tenho que responder por essa responsabilidade toda de diretor de cinema, né? É complicado. E é clássico isso, porque acontece com muita gente que dirige um filme, o primeiro filme, e acho que não é só com cinema, acho que com todas as atividades humanas, provavelmente, né? Ela faz uma primeira coisa que dá muito certo, ele se complica demais. Eu sofri demais para isso, eu entrava, tentava um projeto, tentava outro, era uma verdadeira tortura do que fazer. E o próprio sucesso, na verdade, trazia a ideia de repetir a fórmula, ou seja... Eu não queria repetir a fórmula. Ele ficar brigando para não fazer isso, imagina. Eu me recusava. Chegaram a propor, vamos fazer a Malvada Carne 2. Eu falei, de jeito nenhum. O churrasco, eu não vou fazer isso, não pode esquecer, isso aí eu nem converso sobre esse assunto. Queria saber disso. E, por outro lado, queria fazer uma coisa completamente diferente. Surgiu uma ideia que eu fiquei 1 ano, 2 anos me debatendo com ela, não conseguia resolver. Aí surgiu uma verdadeira tortura chinesa, assim. E aí esse Capitalismo Selvagem surgiu como uma ideia de pegar a linguagem de novela, uma linguagem do melodrama, e usar como o clichê, e salientar o clichê. A Fernandinha me ajudava nisso, porque a gente acabou ficando amigo depois do filme, viajava para festivais, a gente foi para o Festival de Tóquio. Eu falei... Deu para conversar bastante. Então a gente conversou, e aí teve a ideia de um cara que era um empresário, era índio, ele esqueceu que ele era índio, tinha amnésia, ele esquecia que ele era um índio, na verdade ele explorava minérios em terras indígenas, e tinha uma jornalista que ela descobria aquilo, ia atrás dele, primeiro se apaixonava por ele, depois descobria que ele era, e ele rejeitava ela, e descobria que ele na verdade era um indígena que estava explorando os índios, aí ela vira militante da causa indígena, e tem uma briga pública pelos jornais, com novela. Não, vamos pegar uma novela e carregar nas tintas, fazer uma coisa bem insólita. Você jura que está preparado? Claro que sim. Eu te amo. E vou continuar te amando, não importa o que você me conte. A minha vida, ela começa num dia maravilhoso. Nesse dia eu era uma jornalista e fui entrevistar um grande empresário chamado Hugo Vitor Assis. Ou melhor, o Biratã. É um filme que eu gosto, que eu acho assim, muito original, mas é um filme maldito, né? É um filme bem maldito. E as pessoas têm uma certa dificuldade. Maldito por quê, André, nesse sentido? É maldito porque eu
Eu acho... Ele é um filme que ele passa rasteira no espectador o tempo todo. O espectador, ele vai achar que é uma coisa, ele, pum, já vira... Algumas pessoas... Ele é tão sarcástico que algumas pessoas não entendiam se ele era irônico ou não. Algumas pessoas achavam que eu estava querendo falar sério da questão indígena no filme. Quando ele é uma ironia, as coisas que falam sobre a questão indígena. Ele é uma ironia, esse discurso meio politizado, a questão indígena misturado com melodrama. Esses melodramas que eles fazem, os índios vão defender os índios. Ele brinca com isso, ele não fala sério sobre isso. Agora, brincar com isso, questão indígena, também é complicado. No Brasil é? Porque é uma questão sensível. Sabe, você mexer com questão indígena, filmes sobre questão indígena, faz tudo sobre questão indígena. É difícil, é uma outra cultura, é uma coisa de uma afinidade complicada. Então ele é um filme que tem algumas pessoas que gostam bastante, e são as pessoas que gostam de uma coisa mais maldita. O doutor Hugo Vitor gostaria primeiramente de ter uma pequena conversa a sós com os caetés e seus representantes. Depois todos serão chamados para documentar o encontro, ok? Cacique. André, como é que você leu o Machado de Assis? Na hora que você leu, já achou que ali já dava um filme e já partiu para o roteiro? Como que se deu esse processo? Eu tive essa primeira impressão, que era uma impressão verdadeira. Eu me fascinei verdadeiramente pela história. Eu achei que era moderno, porque a história é toda interrompida, ele para, volta atrás, explica o que falou, vai para frente, vai não sei o quê, ele conta mentira, depois desmente a própria mentira, depois... Eu achei aquilo moderno pra caramba, eu fiquei com muita vontade de fazer. Mas, por outro lado, o fato de ser uma grande obra da literatura brasileira, essa coisa toda, era um pouco... Intimidava. Com medo. Aí falei, não, o negócio é o seguinte, o negócio é escrever logo isso que eu achei legal. E cheio de viúva, hein? Cheio. Mas às vezes tem um monte de viúva. Viúva e viúvos. É muito difícil fazer para cinema. Eu falei, deixa eu rapidamente escrever isso que eu gostei, senão eu vou perder isso no meio do caminho. Eu vou começar a ver o que os outros pensam e tal, já não vou me lembrar mais do que eu tinha gostado desse livro. Então, muito rapidamente reli anotando, e uma semana depois da primeira leitura, e depois eu sentei já para escrever. Ops! Uma explicação. Virgília. Virgília é aquela senhora que, em 1869, iria assistir aos meus últimos momentos. E antes, muito antes, teve grande participação nas minhas mais íntimas sensações. Fazer uma adaptação de uma obra como essa do Brás Cubas, do Machado de Assis, qual que era a sua ideia de o que você retira do livro, o que você mantém? Porque já que você acredita que não tenha sido tão fiel ao livro. O que eu acho que eu peguei bem para desenvolver, quer dizer, no sentido que eu consegui achar, falei, aqui dá para fazer o roteiro, que o gancho para fazer o roteiro foi o tempo do discurso do defunto. Eu vou explicar isso melhor. É assim, o Brás Cubas, ele morreu em 1800, na história, em 1869. O Machado de Assis escreveu o livro em 1881. Quando o Machado de Assis escreveu o livro, o Brás Cubas já tinha morrido há 12 anos. Então eu falei, opa, é um filme de época. É como se agora, em 2010, ele estivesse escrevendo um livro sobre um cara que morreu em 1998 e nasceu 65 anos antes. Então, na época que ele estava escrevendo, o defunto já estava já tinha ido, meu. Tempo. Já ele era um resolvido. Fantasma, já tinha um tempinho esse fantasma. Eu falei, pô, mas espera aí, se o fantasma vive 12 anos, viveu mais 100 anos, 200 anos, não é problema. Então ele continua presente enquanto fantasma agora. E ele sabe o que é o cinema e está falando com o espectador. Porque no livro ele está toda hora falando com o leitor, você, cara leitor. Então ele fala, você, cara espectador, e ele já é mais moderno na fala dele, se atualizou um pouco. Então ele... Fantasma esperto, né? Por volta do ano 2000, em vez de ser um fantasma de 12 anos, ele é um fantasma de 130 anos, isso não é nada, não faz nenhuma diferença para fantasma 12 ou 130. O fantasma vive milhares e milhares de anos. Então foi esse o pressuposto do filme. Quando eu falei, isso aqui funciona assim, aí eu consegui deslanchar a história, entendeu?
Primeiro é que, como eu ressuscitei para ser o autor destas memórias, eu não sou um autor defunto, mas um defunto autor. A sepultura para mim foi outro berço. Segundo é que a história fica renovada e moderna. Moisés, que também contou sua morte na Bíblia, começou pelo nascimento e não pela morte. Aliás, essa é uma diferença radical entre minha história e a Bíblia. A questão das gravuras que você usa pontuando o filme, aquelas gravuras, aquelas pinturas, ao mesmo tempo que você usa como pontuação, ela tem um diálogo com a fotografia, né? Era isso a intenção? Tem. Eu acho que ela tem a ver também com um certo diálogo do Machado de Assis que interrompe, que muda, que distancia, que se afasta do enredo, mas por outro lado se aproxima. Então, eu achei que cabia muito bem essa fragmentação, essa meio ruptura, colcha de retalhos que ele faz no livro. E eu achei que cabia muito bem. E ele descrevia a época, as gravuras descrevem a época de uma maneira com uma certa fantasia própria. Tem desde coisas do Debré, que são coisas mais antigas, contemporâneas daquilo, pois elas são documento uma coisa verdadeira da época, e elas mostram um universo mais amplo que o filme pode mostrar. Elas mostram ruas, mostram escravos, mostram assuntos que não são assuntos do filme, mas elas remetem à memória do personagem, porque eu me lembrava quando eu voltei ao Rio, a minha infância, as coisas da infância, imagens da infância, e fica mostrando imagens do Debré, que é a própria fantasia dele. Então a fantasia dele é mostrada por fantasias de pessoas da época, ou fantasia ou retratos, que no fundo são coisas subjetivas que as pessoas fizeram na época. Os pintores pintam coisas que são subjetivas, por mais que eles usem a realidade. Então, quando o Brás Cubas começava a falar de uma coisa subjetiva e passava o tempo, eu achei muito oportuno resgatar isso e achei que funcionava muito bem com essa espécie de colagem. Morri há mais de 100 anos, no Rio de Janeiro. Mais precisamente às 2h da tarde de uma sexta-feira de agosto de 1869. Você acredita que o seu filme tem algum diálogo com Brás Cubas, o filme do Bressani, Júlio Bressani? Eu acho que tem através do livro. Eu acho bacana o filme do Bressani. Eu até fiquei um pouco preocupado na época, porque o Bressani chamava Brás Cubas. Aí eu falei, não, o meu filme vai chamar Memórias Póstumas, até para não confundir com o Bressani. Eu falei, será que vai ter uma confusão, alguma coisa? Mas é inconfundível. O Bressani começa o filme dele com um esqueleto de um homem e um microfone passando em cima e a câmera de ponta cabeça. Quer dizer, é outra coisa. Isso não invalida nem o filme do Bressani nem o meu. E eu acho que ver alguém mais fizer um outro Brás Cubas está valendo, e está valendo, e está valendo, entendeu? Eu acho que ninguém tem obrigação de ser mais próximo ao livro ou menos próximo, ou fazer uma abordagem X ou Y. Eu vejo o ponto de proximidade como sendo um livro mesmo. Qual é de época o filme? Não, eu não sei como é trepado de época. Você falou de época, ele fez um negócio forte. Ele não pode ficar levantando a minha saia. Ele pode perfeitamente, ele pode me comer assim. Mas não pode aparecer a calcinha, que a minha calcinha é de lycra, a minha calcinha não é de época. Mas não podia aparecer a calcinha dela, entendeu? Eu gostaria de fazer um filme completamente diferente do outro, mas inevitavelmente eles acabam tendo uma proximidade que talvez os outros vejam mais objetivamente do que eu. O senhor não me tire a esperança, pelo amor de Deus. Isso. Tem alguém em casa? É o liquidificador, ele liga sozinho. Sozinho? Máquina velha, estrambelhada. Não desliga não, calma aí. Quer dizer que ele liga sozinho, né? É de veneta, funciona quando quer. A gente usava na vitamina. O que é isso aí dentro? Beterraba. André, reflexões de um liquidificador. Seu filme, seu quarto filme. Ele dialoga com filmes seus anteriores, por exemplo, A Marvada Carne, com Capitalismo Selvagem, na questão do humor.
embora a Liquidificador você aprofunde uma questão nova no cinema brasileiro, que é a questão o lado do humor negro, né? Mas você acha que é um aprofundamento dentro do seu trabalho? Olha, eu tenho a pretensão, que é muita pretensão, de fazer um filme completamente diferente do outro, mas eu nunca consigo. Na verdade, é isso. Eu gostaria de fazer um filme completamente diferente do outro, mas inevitavelmente eles acabam tendo uma proximidade que talvez os outros vejam mais objetivamente do que eu. Talvez eu nem consiga identificar tanto quanto as pessoas identificam, né? E esse filme é o primeiro filme que não é uma ideia minha. Essa ideia foi de Zé Antônio de Souza, que é um dramaturgo, uma pessoa que escreve teatro, e escreveu televisão, tem romance publicado, e que resolveu escrever esse roteiro. Me ligou um dia e falou: André, escrever um roteiro, você precisa escrever um roteiro e tal, você leria? Leria, manda aí e tal. A princípio eu senti falta da vitamina. Eu descobri que eu gostava da variação de fregueses, de ver caras novas, ouvir diversos assuntos, vozes diferentes. Agora era só eu e a dona da casa. E de vez em quando a vizinha do lado, que sempre falava daquilo. Gostou da mandioca? Delícia. Tudo que é fresquinho é mais gostoso, né? Sabe, esses dias eu vi na televisão que chupar uva e comer a casca faz muito bem pro organismo. É? Uhum. E aumenta a vontade. Vontade de quê? Daquilo, né, dona Elvira? André, a questão do humor, você acha que esse humor que tem nesse filme, a gente poderia colocá-lo dentro de um humor paulistano, contemporâneo? Eu digo isso pensando, para dar exemplo, o filme da Ana Molaerte, o Durval Discos, entre outros. Você acha que ele integra esse tipo de referência, de humor, um jeito de ver a realidade, um jeito de encarar essas dificuldades? Porque o filme, na verdade, é um filme barra pesada, né? Reflexões de um Liquidificador. A história é pesada, né? Engraçado que a história é pesada, mas o filme é leve, de alguma completamente. maneira. É isso que eu acho que... É uma comédia, isso que eu gosto do filme. Você acha que é o maior desafio? Fazer uma comédia, um filme leve, uma história barra pesada, você acaba torcendo pelo bandido, quer dizer, pelo criminoso. Vai rápido, vai rápido. Você acaba torcendo por falar, putz... E você se sente bem com isso. Quer dizer, ou talvez se sente mal, não é um filme politicamente correto, digamos. Isso eu gosto dessa ideia, não ser politicamente correto. Eu acho que talvez isso com certeza pode ficar tranquilo, não tem nada de correto ali. Nada de correto. Nada. Eu acho que isso talvez seja... Isso eu considero virtude hoje em dia. Porque as coisas estão todas corretas, tu fala coisa importante, não quero falar nada importante, é importante falar, não tem essa preocupação, entendeu? Essa preocupação eu acho um pouco hipócrita muitas vezes. Então, talvez isso tenha no Durval Discos, na Ana, não sei, entendeu? Eu não sou um bom avaliador dessas coisas, eu não me sinto bem avaliando criticamente. O processo que eu tive, eu conheço, mas avaliar, colocar no contexto do cinema paulista, coisa, eu me sinto muito incapaz de fazer isso. Às vezes não sei. As pessoas falam essa coisa às vezes do Durval Discos, mas eu mesmo eu não me lembrava do Durval Discos quando eu fiz. Eu assisti Durval Discos, gostei, assisti uma vez na época que foi lançado, mas não me ocorreu isso no processo. Nunca pensei isso. As pessoas falam, lembra do Durval Discos? Por quê? Porque não? Eu falo, interessante, talvez. Entendeu? Não é uma coisa que eu faça assim, não reassisti o Durval Discos? Nunca. André, o Reflexões de um Liquidificador, quer queira ou não, é uma comédia. Tem o seu lado pesado, etc., mas é uma comédia.
E você escolhe a Ana Lúcia, que a despeito de ser uma grande atriz, não é uma atriz popular, né? Você não pensou em colocar uma atriz de toada mais popular, mais célebre, para buscar um público maior? Não teve esse risco? Eu cogitei seriamente fazer isso, mas eu não fiquei satisfeito com a cogitação. Eu achei que talvez fosse ficar muito caricato. Eu achei que talvez fosse ficar mais ligeiro. Eu senti um perigo nisso. Então eu resolvi não fazer. Ou seja, você não pensa em concessão para buscar público? Esse tipo, por exemplo, nessa possibilidade? Eu não sei se ia mudar tanto o público, sabe? Porque o filme já não era assim, ia ser uma coisa artificial, falsa, enxertada lá. Talvez fosse piorar o filme e não fosse aumentar o público. Não funciona isso. Eu acho que tem que ser espontâneo. Quando não é uma contradição com o filme, tudo bem. Mas não adianta você pôr, tem filme, você põe um monte de ator global, ator de televisão, e acha que isso vai fazer sucesso, não faz, é um enorme fracasso. A gente sabe que ator não faz e público sozinho não faz. Ajuda em muitos casos, ajuda de repente a colocar na mídia, então a mídia se interessa, começa a dar mais notícia, ajuda o distribuidor a falar, esse filme é com fulano, que bacana, então ajuda a captar recursos, às vezes tem tal ator, então você consegue mais dinheiro, mas não necessariamente ajuda com o público. Às vezes você faz um monte de ator conhecido, o filme é vazio, ele não tem público nenhum. Então isso às vezes pode ser uma falsa... É uma falsa impressão. Ou seja, que ator famoso traz público. Não, às vezes traz. Mas Cidade de Deus, por exemplo, não tem um ator conhecido. Não é verdade. Não tem um ator conhecido, é um sucesso. Não é condição, não é uma exigência. E tem vários filmes, muitos e muitos, que tem muitos atores conhecidos, são um fracasso retumbante. Retumbante, vários, muitos mesmo. Então, não é que isso não é uma equação sistemática. Às vezes tem um casamento feliz em atores conhecidos e filmes que dão certo e que realmente funcionam, e os atores ajudam muito, aquilo vira um acontecimento. Então, o ator ajuda em muitas circunstâncias. Quando é bem colocada a questão, eu acho que é muito bom. Mas quando é mal colocada, ela pode atrapalhar até. E às vezes, quando sem ator conhecido, você consegue fazer um sucesso. Eu acho que não iria modificar muito a dimensão desse filme em termos de público, talvez pudesse até prejudicar, talvez pudesse contaminar a história, talvez eu não tivesse contado, a gente não sabe, porque a história é só uma, você não pode voltar atrás e repetir a história de outro jeito. Mas eu acredito nisso. Tudo mudou nos últimos dias. As coisas têm sido de uma tensão fora do comum. Eu nunca estou tranquilo quando ela está acordada. E mesmo quando ela dorme, o pensamento nunca descansa inteiramente. Ai, por que fizeram isso comigo? Por que me enfiaram no motor essa capacidade de perceber a tragédia das pessoas? Especialmente das pessoas dessa casa. Antes eu devia ser feliz, porque eu nem me lembro como era. Os motores não têm memória, nem precisam. Ser motor, ou melhor, não ser gente, já é uma forma de ser feliz. André Klotz, obrigado pela sua presença aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer recebê-lo aqui com a gente. Foi mesmo fazer essa retrospectiva, assim, que fiquei feliz. Obrigado. Obrigado a você, André. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.